A hora que você falar que tá valendo. Boa noite, pessoal. Agora, começando formalmente a nossa aula. Mais uma vez, a gente está falando sobre energia potencial eletrostática e potencial eletrostático, que foi o assunto que a gente começou a conversar na semana passada e que, muito provavelmente, a gente termina na semana que vem. E o nosso tempo está correndo, essa que é a verdade, né? Porque cada dia que passa, agora a gente já está em maio, eu já começo a contar quantas aulas que a gente tem no dedo. E saiu um calendário, mais ou menos, das atividades, saiu inclusive um calendário de prova, não sei se vocês viram, que ele está lá para metade de junho. Então, praticamente, assim, a gente deve fechar a nossa avaliação de 4 pontos com as listas. Com a aula de hoje, eu espero, assim, já fechar o conteúdo. Vou postar essa aula lá no EVA, vou mandar já a lista de potencial e os exercícios que a gente vai fazer na semana que vem em sala. Pelo menos a gente já começa a adiantar um pouco esse lado. E aí, bola para frente, só falta um conteúdo para a gente fechar o nosso semestre, se Deus quiser. Na semana passada, quando a gente começou a conversar sobre energia potencial eletrostática, que praticamente a aula girou praticamente sobre isso, a gente fez um apanhado primeiro sobre como é que era o conceito de energia, como é que a gente relacionava isso primeiro na questão mecânica, que é o que a gente estudou nos 2 primeiros semestres, praticamente no segundo semestre, né? E a gente começou falando sobre como é que era a questão da força gravitacional, como é que era essa interação, como é que acontecia a relação entre trabalho e energia. Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Falamos da definição circular, que trabalho levava energia e energia levava trabalho. Então, beleza. E aí, a gente fez algumas deduções. Eu lembro que eu peguei o caderno e a gente começou a abrir, primeiro, pegando do jeito que o ensino médio fazia, pegando a segunda lei de Newton, pegando a equação de Torricelli, fiz uma fusão das duas e cheguei numa definição de trabalho que correspondia à variação da energia cinética. Beleza. Aí, a gente avançou para como é que eu representava isso graficamente. E a gente fez um gráfico, então, da minha força, que dependia de uma variação da posição. A força pela variação da posição, a gente chegou à conclusão que qualquer área, independente se ela fosse constante ou se ela fosse uma área variável, a área embaixo dessa curva, ela correspondia ao trabalho. Beleza, a gente também chegou a essa conclusão. Mais do que isso, se a gente chegou à conclusão para corpos que eram, ou para funções que eram, de certa maneira, um formato conhecido, como uma reta, ou fosse uma curva, a gente deu o exemplo do trapézio, um triângulo, era mais fácil. Quando a gente tinha estruturas que a gente não sabia muito bem como é que era, a gente precisou quebrar essa minha função em vários pedacinhos e somar cada área desse pedacinho. Funcionava também. Quando eu não sabia o tamanho ou a forma da área dessa minha área sombreada, a gente transformou isso no limite infinitesimal e a gente passou a trabalhar não com uma soma discreta de cada área. A gente começou a fazer uma integral. E aí isso facilitou bastante a minha vida, porque daí a gente chegou numa definição que o trabalho ele correspondia à integral da f dx, a integral da força para cada pedacinho dx, que era a minha variação da posição. Beleza. A gente passou a calcular isso para outras coisas. Do mesmo jeito que eu calculei para f, para a segunda lei de Newton, que era ma, a gente chegou de novo na variação da energia cinética. Beleza. Aí eu falei assim, bom, e se eu resolvesse colocar outras forças em questão? E a gente fez um teste colocando no lugar da F a peso. E a gente calculou o deslocamento da peso, peguei a minha caneta, eu solto ela aqui na minha mão,
eu quero saber qual que é o trabalho realizado pela força-peso para deslocar o meu objeto dessa posição para essa daqui na minha mão. E aí a gente tinha, então, a peso, que era mg, se movimentando numa região dy. Ok, a mg ela veio para fora, a gente ficou com uma integral de dy, e ele ficou, então, a integral da minha altura. Eu tenho isso aqui no meu caderno ainda, que dá para mostrar para vocês, que foi uma das últimas coisas que a gente fez. Vitor e Maurício, vocês controlam a distância aí que eu mostro no meu caderno, tá? Então, Beleza. olha só, do jeito que a gente fez na semana passada, a gente pegou essa mesma definição, trabalho, força, a integral da força vezes o deslocamento, dx. Aonde tinha força, eu substituí pela peso. Ok, substituí pela peso e ficou dy. A peso veio para fora, ficou mg. A integral de dy variando da minha posição inicial até minha posição final. Ok, beleza. Isso daqui veio para fora. A integral de dy era y. E a variação de y0 até y, tá aqui. A variação de y0 até y, na verdade, correspondia à minha altura. Então, beleza. Foi assim que a gente chegou que o trabalho era mgh. Beleza. Então, nota. O meu trabalho realizado, a minha variação de energia, ela era proporcional à variação da distância. Ah, então legal. Aí o que eu fiz? Bom, dava para fazer isso também na questão da mola, mas aí a gente não fez mais porque não interessava. Como eu cheguei nessa conclusão que a energia potencial, o trabalho era a variação negativa da energia potencial, e era justamente porque a minha posição inicial, eu estou pegando ela numa região que é mais alta do que aqui no começo. Consequentemente, né, se você sempre fizer isso para peso, vocês vão chegar na conclusão que a variação é negativa. Na verdade, ela é positiva, porque a peso que ela está empurrando para baixo não é para baixo. Na verdade, ela está empurrando para o centro, né? Então, eu coloquei esse menos na frente simplesmente para a gente ter a noção de referência, só para a gente fazer o ajuste, porque quando a gente estudou mais para frente a conservação da energia, se eu não colocasse esse negativo, também dava certo. Mas na minha cabeça ele vai ficar mais lógico, ele fica mais claro, só com esse sinalzinho na frente. Ainda que vocês não percebam essa diferença agora, na hora de resolver os exercícios, facilita demais a coisa. Bom, o que a gente fez a partir daí? A partir daí, a gente começou a associar, já que eu tinha feito lá atrás, do mesmo jeito que eu fiz para energia gravitacional, eu comecei a associar aquilo com a energia elétrica, com a força eletrostática. Então, eu vou voltar lá no comecinho. Parará. Lá atrás, eu lembro que a gente fez exatamente esse desenho assim, ó. O caso de um campo elétrico constante. Aí a gente falou, como é que eu crio um campo elétrico constante? Eu botei duas placas carregadas, uma carregada positivamente, uma carregada negativamente. Então, beleza. Eu sei que de todas as placas, tudo que é carregado positivo, as linhas de campo saem dele, as negativas todos chegam nele. Para onde apontava o campo, a gente já falou assim, ó, ele aponta nesse sentido. Então ele estava saindo um campo, todas as e é só uma? Não. Durante toda essa minha placa, eu tenho várias linhas que estão saindo do positivo para o negativo. Beleza. Aí, a gente chegou à conclusão que esse caso era muito parecido com o campo gravitacional, onde eu tinha, se eu pegasse duas camadas, ela sempre estava apontando para o centro. Boa. Aí eu desenhei aqui uma coordenada x e y, e aí eu coloquei dois pontos. Eu queria saber qual que era o trabalho necessário
para trazer uma carga do ponto A até o ponto B. E aí a gente falou assim, bom, o trabalho vai ser a integral de FdL, onde dl é o caminho. O dl é diferente do dA que a gente fazia na lei de Gauss, porque o dA era a área da superfície gaussiana. dl é só um caminho, é uma distância. Você mede a distância. Então, ok. Então, olha só. Então, a minha força é constante, ela vem para fora. Ficou o dy. O dy é o meu dl. Então, ok. Então, e quem é a minha força? A minha força é o QE, que é a lei de Coulomb. E aí eu lembro que eu desenhei também a questão da lei de Coulomb, que eu vou mostrar aqui de novo, ó. Tá aqui embaixo. A lei de Coulomb, ele era expresso por 1 sobre 4π epsilon zero. Melhorou? 1 sobre 4π epsilon zero, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Beleza. Aí eu fiz um contorno e isolei uma das cargas. Esse contorno, que é 1 sobre 4π epsilon zero, Q sobre R ao quadrado, eu chamei de E, que é o campo elétrico. Consequentemente, a lei de Coulomb é Q vezes E. Olha na tela. No lugar da minha força, onde está o meu cursor, eu coloquei carga vezes campo elétrico. Beleza. Quanto vale a integral de dy, de dl, que é o meu caminho, de A até B? É a minha posição B menos a minha posição A. É a distância entre A e B. Então, foi isso que a gente acabou fazendo. Olha só. Então, o trabalho que era menos a variação da energia potencial, do jeito que a gente falou anteriormente. Olha, a variação da energia é igual a QE e a diferença do caminho. Levando em consideração que agora, como ele tinha um negativo aqui, eu só simplesmente inverti. É YA menos o YB. No final das contas, como isso daqui significa variação, não ia fazer diferença nenhuma no meu cálculo. Vocês podem ter certeza que está tudo tranquilo. Isso daqui, então, foi onde a gente, mais ou menos, a gente parou. Olha só. Qual foi a região onde a energia potencial eletrostática era maior? Perto da placa positiva ou perto da placa negativa? Ela era sempre no sentido da menor. Então, olha só. Ele sempre é maior lá perto da placa positiva e à medida que você afasta, ele vai caindo. Ah, então beleza. Então essa é a análise da minha força que eu acabo fazendo. Nota que até então a gente estava fazendo tudo isso num plano x e y. Mas isso daqui, como é eletrostática, isso daqui ele pode ser num plano, ele pode estar aqui deitado. Ele é diferente da força gravitacional, que ele não vai acabar sendo visualizado dessa maneira. Só uma pausa. O Gustavo que está conseguindo entrar na sala, já apareceu umas 10 mensagens do Gustavo entrando. Não, daqui a pouco chega outra aí de novo. Não tem erro, não. Então, praticamente, era esse tipo de discussão que a gente fazia. Ó. E se a carga fosse negativa, ela estava para cima. Mas nota, eu tenho um campo onde a energia é menor, no caso da minha placa negativa, quando a minha força está apontando para cima, e a minha energia potencial ela é positiva à medida que ela continua aqui para baixo. Então, ok. Então, praticamente, as nossas conversas, né, a gente fez isso para duas cargas e a gente fechou a nossa aula, na nossa conversa, discutindo, então, essa questão e a gente chegou aqui no caso quando você pegava